Será que o Flamengo, um dos clubes mais poderosos do futebol brasileiro, teria dado uma ajudinha estratégica para o Mirassol chegar à elite? E se a venda do atacante Luiz Araújo, ex-base do Flamengo, tivesse sido parte de um acordo maior, pensado nos bastidores para beneficiar os dois lados? Parece absurdo. Pois é exatamente esse tipo de suposição que está circulando entre torcedores mais desconfiados, que olham para certos acontecimentos do futebol brasileiro e se perguntam: será que é tudo coincidência ou existe um plano escondido que a gente não está vendo? Afinal, o Brasileirão e a Série A são ambientes onde dinheiro, marketing e influência se misturam, e não é raro que boatos sobre manipulação e acordos secretos apareçam para acender a rivalidade entre torcidas. O que chama atenção nessa história é o ponto de virada que o Mirassol teve nos últimos anos. Até pouco tempo atrás, o clube vivia uma realidade modesta, sem a estrutura de um centro de treinamento de alto nível, lutando para se manter relevante no cenário estadual. Mas tudo mudou depois de um negócio que, na época, passou despercebido para a maioria: a venda de Luiz Araújo. O atacante, que começou no Mirassol e foi parar no São Paulo antes de se destacar na Europa, acabou rendendo ao clube paulista uma boa quantia em mecanismos de solidariedade da FIFA. Esse dinheiro, segundo informações já divulgadas pela imprensa, foi determinante para a construção do CT moderno que o Mirassol tem hoje. Coincidência ou não, esse CT foi o pilar para a ascensão meteórica do clube até chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí começa a teoria conspiratória. E se essa venda tivesse sido facilitada ou até combinada para garantir que o Mirassol tivesse recursos e chegasse à elite? Alguns torcedores mais ousados levantam uma suspeita ainda mais ousada, de que dirigentes do Flamengo e do Mirassol poderiam ter se aproximado nos bastidores, pensando em benefícios mútuos. A narrativa que circula é que, para o Flamengo, ter um clube como o Mirassol na elite paulista poderia ser interessante em termos de calendário, marketing e até logística para jogos em São Paulo. Para o Mirassol, seria a chance de acelerar um projeto que, sem esse dinheiro, talvez demorasse décadas. Parece roteiro de filme. Pode ser. Mas no futebol brasileiro, sabemos que histórias improváveis às vezes se tornam realidade. O que alimenta essa especulação é o histórico do futebol brasileiro de negociações pouco transparentes, alianças de bastidores e decisões que muitas vezes beneficiam alguns clubes específicos. Não estamos falando apenas do Flamengo, mas de todo o sistema. Vimos ao longo dos anos casos de escalações polêmicas, falhas de arbitragem inexplicáveis, lesões misteriosas que mudaram o rumo de competições e até movimentações de mercado que, no mínimo, levantaram sobrancelhas. E no meio disso tudo, um negócio aparentemente simples, como a transferência de um jogador, pode esconder interesses bem maiores. Alguns torcedores dizem que o Mirassol, ao chegar à elite, se tornou um adversário menos complicado para o Flamengo em São Paulo, especialmente quando comparado a rivais tradicionais como Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Isso é verdade. Difícil afirmar. Mas a teoria segue um raciocínio curioso. Se o Flamengo tivesse a possibilidade de ajudar a criar um novo rival que não tivesse a mesma força política e esportiva dos gigantes paulistas, isso poderia significar mais vitórias e mais tranquilidade em partidas-chave. Por outro lado, para o Mirassol, essa suposta relação traria visibilidade e estabilidade financeira para se manter na elite, algo que poucos clubes do interior conseguem. E quando olhamos para a relação entre clubes no futebol brasileiro, percebemos que nem sempre a rivalidade é só dentro de campo. Muitas vezes, acordos e parcerias fora dele moldam o cenário. Basta lembrar de casos na Libertadores, onde clubes brasileiros já facilitaram a vida uns dos outros com resultados estratégicos para garantir vaga de todos na próxima fase. Então, não é de hoje que o torcedor mais atento desconfia de jogos de interesse acontecendo longe das câmeras. Outro detalhe que os mais conspiratórios apontam é o impacto midiático dessa ascensão do Mirassol. Um clube do interior de São Paulo chegando à Série A desperta curiosidade, atrai novos patrocinadores, vira pauta de programas esportivos e movimenta as redes sociais. E quem se beneficia quando um jogo em São Paulo atrai mais atenção? Claro, o Flamengo é um deles, afinal, a presença do clube carioca no estado paulista sempre gera bilheteria e audiência na TV. Será que é coincidência que isso aconteça justo num período em que o Mirassol construiu seu CT e estruturou o time de forma quase repentina? É nesse ponto que a teoria ganha um tempero extra. Alguns dizem que o acordo poderia ter sido algo simples. O Flamengo, ou pessoas ligadas ao clube, ajudariam a facilitar contatos, abrir portas ou até influenciar negociações para que o Mirassol conseguisse vender Luiz Araújo por um valor que garantisse a construção do CT. Em troca, o Flamengo teria, indiretamente, um novo adversário na elite paulista, um clube sem a mesma pressão e rivalidade histórica, mas que ajudaria a manter um calendário interessante no Brasileirão e no Paulistão, além de ser um palco extra para jogos de grande público. Claro, tudo isso pode ser apenas uma coincidência incrível, uma daquelas histórias que só o futebol brasileiro sabe contar. Mas o fato é que, sem essa venda e sem o CT, o Mirassol talvez ainda estivesse lutando para subir da Série C ou B. E, com essa estrutura, o clube mudou de patamar rapidamente. É o tipo de enredo que deixa qualquer torcedor se perguntando: será que o futebol brasileiro é mesmo tão imprevisível assim, ou será que existe uma engenharia oculta por trás de certos acontecimentos?
O mais curioso é que, se existisse algo assim, seria quase impossível de provar. As relações entre dirigentes, empresários e investidores no futebol brasileiro muitas vezes são mantidas a sete chaves. E no meio disso, o torcedor fica apenas com os resultados dentro de campo, e com as dúvidas que pairam fora dele. E você, torcedor, o que acha? Foi tudo coincidência, fruto do acaso e de um bom trabalho do Mirassol, ou existe algo nos bastidores que a gente ainda não sabe? Será que o Brasileirão e a Série A estão realmente limpos, ou certos movimentos mostram que há interesses ocultos que moldam a tabela? Comente aqui embaixo, porque esse debate é daqueles que não acabam nunca, especialmente quando falamos de futebol brasileiro, onde cada detalhe pode esconder uma história muito maior.